Tô muito feliz de estar aqui com vocês. É uma experiência incrível. E eu sei que o tema que a gente vai começar a falar hoje é um tema um pouco jurídico. Prometo que a gente vai tentar fazer o possível, que seja bastante interativo, que vocês gostem. Porque nem todo mundo que não é da área de direito acaba não gostando um pouco. A gente vai falar sobre o marco legal das startups. Algo muito importante para um evento como esse que a gente está aqui, um evento que fomenta o empreendedorismo. E quando a gente fala de startups, a gente atrela, a primeira coisa que a gente pensa é isso, empreendedorismo, né? E ressaltando o empreendedorismo inovador, que não é qualquer empreendedorismo, né? E para a gente que é do MEG, é assim, uma satisfação imensa, né? Tá falando sobre isso. Passa aí, amiga. E aí, quem somos, né? Fazemos parte da Ânimos Consultoria Jurídica, que é a empresa do curso de Direito do UniRN. E nós temos, assim, 3 aninhos de história, somos bem novinhos, mas temos uma paixão imensa pelo MEG, e se estamos aqui hoje é fruto disso, fruto de falar sobre o movimento Empresa Júnior e falar sobre o empreendedorismo no curso de Direito, que é algo extremamente difícil de se fomentar, o empreendedorismo no direito, e a gente veio quebrando essas barreiras, e a gente veio justamente para falar sobre isso, sobre a paixão que tanto nos move. Meu nome é Esté. A gente veio quebrar um gelo aqui um pouco, então a gente vai falar um pouco sobre nós. Meu nome é Esté, sou estudante de 8º período e sou como diretora-presidente agora para o ano 2022. Eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre mim. Eu gosto muito, mas eu não sou muito fã de K-pop, então adoro, mas tipo, sou mais dos filminhos mesmo, das séries. Eu já andando, e isso é muito comum para quem me conhece. Eu sou bem desastrada. E também, eu sou viciada em comer hambúrguer. Quem me conhece, eu sempre choro quando não me chamam. Então, por favor, me chamem para comer hambúrguer. Eu adoro. E eu já tive cabelo rosa. Quem olha para mim nem imagina, mas eu já tive. E por falar em hambúrguer, tem uma história engraçada, é que há exato um ano atrás, eu e Esté, a gente estava no Siga Blend e ela estava me contando sobre o MEG e ela me doutrinou e fez com que eu quisesse entrar na Ânimos. E hoje, exatamente um ano depois, eu estou aqui como gerente comercial e marketing e estou falando em nome da Ânimos sobre um assunto que a gente gosta muito. E uma curiosidade sobre mim, eu amo livro, eu amo filme, de preferência antigo. Eu também amo animal, eu tenho 4 cachorros, 2 gatas e uma ovelha. Eu sou viciada em academia e eu já joguei basquete, tendo apenas 1,60 e como pivô ainda. Então, assim, já dizia Chorão, impossível, é só questão de opinião mesmo. E aí a gente vai falar sobre o pauta principal, né? Sobre o marco legal das startups. E assim, não tem como a gente não falar de startup sem falar do cenário que nós estamos inseridos, né? Que é justamente o cenário da nova economia. Antigamente, as grandes empresas, elas eram grandes justamente porque o espaço físico delas era grande, né? Elas detinham grandes hectares de terras, enfim. E hoje em dia, com a nova economia, as empresas mais valiosas, elas têm a sua base tecnológica muito forte, o foco no cliente é essencial, não só no cliente, mas, por exemplo, nas pessoas dentro da empresa mesmo. Os serviços e os produtos, eles são escaláveis, eles são repetíveis, não é? Então, assim, essas são, digamos, as características que realmente vão marcar essa nova economia que as startups elas estão inseridas, né? Eu queria saber se tem algum startupeiro por aqui, só para a gente ter... É bom levantar. E eu também queria fazer uma pergunta bem básica. Eu sei que tipo assim, é um termo muito comum. Vocês sabem o que é uma startup? Se alguém o que é uma startup para você? É uma empresa que tem um potencial escalável dentro da tecnologia, assim por dizer. Então, se ela tem um produto, esse produto tem que ser escalável. Se ele não consegue ser escalável, ele não consegue ser uma startup. Mais alguém? Nós chutando? Show. E aí, por que eu perguntei?
porque nós temos ideias sobre startup. É um termo realmente muito comum, faz muito tempo que a gente escuta. Só que o marco legal das startups, ele trouxe para trazer um termo, um nome para essa startup como fomentador e como mesmo legal. Por exemplo, para o Eric, eu não sei se vocês já leram a Startup Enxuta. Alguém aqui já leu? Ele traz a definição dele de startup, por exemplo, é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sobre condições de extrema incerteza. E essa incerteza, ela é fundamental. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho. Mas, por exemplo, já no marco legal, fazendo um comparativo, ele não traz essa denominação de ser uma empresa que tem extrema incerteza, né? E a gente acredita que é justamente por ser uma lei, pelo cenário que ela foi criada, né? Vou ficar aqui. E aí, por que a gente começou falando sobre isso? Para a gente fazer uma retrospectiva, é muito legal a gente contar um pouquinho sobre a história da própria lei. Enfim, o marco legal, como eu falei, é um termo muito jurídico e a gente está tentando trazer um pouco isso de uma forma mais acessível. Mas como é que funcionou a história da lei? Como eu disse, o nome startup, ele é utilizado há muito tempo e ele é um nome que, tipo, todo mundo vai usando. Já existiam muitas startups no mercado, produzindo, né, para o mercado. Só que não existia nada que regulamentasse isso, nada que trouxesse efetivamente uma segurança jurídica. E o que acontecia? A gente via empresas grandes, muito grandes, quando eu falo de grandes, muito grandes, que se nomeavam startups, utilizavam esse termo como forma de benefício, e acaba que o mercado ele estava muito cheio. A gente não conseguia destrinchar exatamente quais eram as startups, como vamos fomentar para as startups. Isso, para a regulamentação dela, demorou um certo tempo, foram 4 anos ali de muita batalha, costumo dizer assim. A lei teve vários autores e a lei ela é uma lei complementar de número 182, desculpa. E ela foi sancionada em 1º de junho de 2021, mas ela entrou em vigência mesmo dia 31 de agosto. Então, é muito novo. Mas aí você pensa, poxa, essa lei ela veio para regulamentar as startups. Certo, mas o que isso significa? Como isso funciona e como isso vai potencializar a minha startup? Como é que eu vou criar benefícios com isso? Quais são os frutos que essa lei ela vai trazer para a minha empresa? E como é que eu vou diferenciar ela do resto das empresas que estão no mercado? E aí, a lei do marco legal das startups. Qual é efetivamente o seu objetivo? Eu falei que a lei ela veio para regulamentar, né? E ela veio em 2021, então, como ela é muito nova, qual é o principal objetivo dela? Trazer a segurança jurídica para as startups, como forma de fomentar mesmo aquilo que elas querem trazer. Então, ele falou mesmo, as startups, elas vêm para o mercado para trazer inovação. A gente viu também que ela vem como uma certa de treino. Então, ela está ali no mercado porque ela vai ver se vai dar certo. Então, ela precisa de um espaço onde seja acessível para pessoas investirem, para pessoas potencializarem ela, para que ela seja fruto de produção de mercado, produção de trabalho, e que isso seja um pontapé para que ela cresça. E quais são os 3 requisitos essenciais para a gente considerar uma empresa como startup, vamos dizer assim? A lei fala que elas precisam elas podem chegar até 16 milhões brutos no mercado, não pode passar disso. E o CNPJ delas tem vamos dizer assim, uma vigência de até 10 anos. Então, elas só precisam estar 10 anos no mercado para poder estar ali considerada como startup. Depois disso, aí já entra para outros 500. E outra coisa muito, muito importante é justamente sobre o porquê ela está no mercado. Quais são as frentes que vão ser necessárias para que ela traga um produto, para que ela traga um serviço, e como é que ela vai fazer isso de uma forma assertiva que gere renda, enfim, que gere produção dentro do mercado. E assim, o marco, ele realmente, como o nome já diz, é um marco. Por exemplo, ele vai trazer a grande relevância que essas empresas, que muito antes aqui no Brasil não era falado, né? Por exemplo,
eu estava ali no espaço do Sebrae Social. É Sebrae Social? Acho que é, né? E tem as ODS, né, da OMS. E a gente, se vocês não foram lá ainda, a gente escolhe 2 fitinhas que vão ser os compromissos que a gente vai fazer. E eu escolhi uma das fitinhas de saneamento básico. E assim, saneamento básico, existem cidades aqui no Brasil que ainda não tem. É um problema que a gente deveria ter resolvido no século XIX. E, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos startups que têm solução inovadora para esse problema, que deveria ter sido resolvido há, sei lá, 200 anos atrás. Então, assim, ter o marco legal é justamente o reconhecimento e a valorização dessas empresas aqui no Brasil, que muito antes não era se falado sobre isso, né? E, assim, existia um certo receio de você ser um startupeiro, porque é realmente algo incerto, como a gente falou ali no início, e mais para frente a gente vai falar aqui sobre o que a lei trouxe, os benefícios, mas, enfim, é realmente um reconhecimento que existe esse cenário e que as startups elas são importantes e que, por exemplo, na questão do saneamento básico, a gente vai mostrar ali um pouquinho mais na frente sobre a questão da licitação. O governo, né, pode contratar essas empresas que vão resolver problemas que já deveriam ter sido resolvidos, né? Obrigada. Passa aí, amiga. Legal. E isso gerou algum tipo de impacto para o mercado? Quando a gente fala sobre... MB falou há pouco tempo atrás justamente sobre o mercado como ele estava muito concorrido e quando a gente estava com aquela insegurança jurídica, quando a gente fala justamente sobre as startups, a gente via que não tinha um funil muito claro. Então, a gente via diversas empresas ali trabalhando, se nomeando e usufruindo daqueles benefícios causados com a startup e a gente tinha aquela concorrência muito grande e tal e tal. E com a lei, ela quebrou um pouco isso. Ela trouxe mais esse filtro dentro do mercado quando a gente vai falar justamente das startups, porque as startups, elas são muito potentes para o mercado. Elas são aquele núcleo de gerar emprego muito fácil, ela é aquele núcleo também de potencializar o mercado de uma forma de soluções. Então, eles buscam uma forma muito mais fácil, justamente porque a escalabilidade ela é muito mais fluida. São produtos que se vinculam com outros produtos de forma muito rápida. Isso gera um lucro para o mercado de uma forma gigante. Tem aqui Isso é um dado do volume de investimento de janeiro a março. Foi de 2017 até março desse ano. E, assim, mostra o crescimento. Esse ano foram 2 bilhões de volume de investimento investido na startup. E isso mostra justamente o cenário do empreendedorismo inovador aqui no Brasil, como ele vem crescendo e como as startups vêm ganhando espaço e importância e relevância, né? E aí eu queria falar sobre essa regulamentação. Que tipo de regulamentação é essa? Quais são esses benefícios? O que é que a minha empresa ela vai efetivamente ser diferenciada por causa dessa lei, né? Como forma de proteção. A simplificação da criação das startups é algo muito mais claro. Porque para você criar uma empresa, você tem que abrir um CNPJ, você tem que ter uma facilidade de filtro muito mais assertiva. E a lei ela traz justamente isso, essa praticidade dentro dessas criações, como forma de incentivo. Então, a gente vê um incentivo dentro do mercado para que outras empresas elas sejam geradas, a fim de que elas tragam essas inovações para o mercado e se conectem com outras empresas. E esse estímulo está justamente atrelado com essa facilidade também, porque a estimulação vem do próprio investimento à inovação. Então, esse investimento, quando ele começa... Do direito, a gente fala muito sobre o porquê da lei, né? Então, quando uma lei ela vem para trazer algum tipo de segurança, ela vem para assegurar justamente a forma como a gente vai agir de acordo com a sociedade. E é justamente por causa disso que a gente vincula isso a essa segurança dentro das startups, porque quando a gente tem essa segurança jurídica, a gente tem uma forma de, poxa, eu tenho uma forma de mudar, né, o mercado e eu tenho soluções. Por que não colocar isso em prática de uma forma que eu sei que mesmo rápido ou mesmo a curto prazo eu posso potencializar isso para que lá na frente a minha empresa, sei lá, ela se torne uma multinacional. Então, passos e passos, né, que a gente vai dando justamente para potencializar isso.
e o fomento à pesquisa e ao desenvolvimento, porque quando a gente fala sobre escalabilidade, a gente fala sobre troca também. Então, a partir da lei, ela possibilitou justamente essa abertura para investimentos. Não só investimentos da questão financeira, mas investimentos de pesquisa também. Então, isso abriu uma facilidade, sem uma cobrança muito assertiva, por exemplo, do governo, que ficava ali em cima, querendo saber. Então, possibilitou com que testassem mais produtos, testassem mais soluções, e isso facilitou muito a comunicação dentro do mercado para que se criassem mais coisas e que colocassem à venda, né, essas soluções. Não só isso, mas a própria facilitação da contratação com o Estado. MB falou muito bem sobre a questão da licitação. Isso é algo muito legal, porque a gente vê empresas, startups aí, com soluções muito boas para o mercado e antes não poderiam ter essa facilidade junto com o Estado. E não sei se todo mundo sabe o que é licitações, mas licitação é quando você vai oferecer, no caso, algum tipo de serviço para o governo. Ele não pode chegar e fazer um contrato para você, então você concorre dentro de uma licitação. E na lei ela trouxe justamente um tipo de contrato diferente justamente para as startups, né? Que é contrato de solução inovadora de desenvolvimento, uma coisa assim. E aí as startups elas têm esse direito de produzir algum tipo de serviço para o Estado. Isso é muito bom, porque as entidades governamentais, né, a administração pública, ela tem diversas limitações. A gente sabe, é algo extremamente limitado e, eu costumo dizer, arcaico também. Então, quando a gente abre essa possibilidade para a inovação dentro da administração pública, a gente traz soluções muito mais assertivas para a sociedade em si, porque a administração pública ela serve justamente para servir a sociedade. E aí a gente não só está ali no mercado privado, mas a gente também está ali junto com as entidades governamentais a fim de produzirem soluções e que essas soluções elas sejam assertivas e que causem impactos muito grandes e sociais. E sobre a regulamentação do ambiente experimental, por exemplo, como a gente falou, a startup ela é incerta, não sabe se aquele modelo de negócio, por nunca ter sido testado antes, vai dar certo, como também... Justamente, nunca foi algo experimentado e é um espaço justamente para as startups terem o aval do governo para testarem algo que nunca foi testado antes, né? Porque, assim, a gente sabe que existem startups de todo tipo. Por exemplo, existem as health techs, que são startups da saúde, e elas lidam justamente com a saúde. Então, assim, você trazer uma solução inovadora para a saúde, uma coisa que nunca foi feita antes, às vezes pode soar assustador, não é? Porque assim, a saúde ela é algo delicado. Então a lei trazer algo sobre isso é importante. Isso aqui ficou um pouco mais repetitivo, mas tudo que a gente falou sobre a questão de investimento está aqui. A questão dos investimentos, Inova Simples, está com aquela facilidade dentro das startups que a gente estava falando, com a facilidade que tem dentro do mercado para produção, para criação, para cancelamento também, e até a questão dos tributários também, tá? Tudo esse Inova Simples. O investidor anjo também, ele é potencial, porque a partir desse momento, com a lei, as startups elas começaram a poder receber esses investimentos sem precisar de nenhum vínculo. Segurança, né? Trouxe uma maior segurança, então você não precisa ter vinculado a startup para estar lá e investir nela, porque você acredita muito no que ela vai fornecer para a sociedade. E a gente, para finalizar aqui, a gente trouxe uma frase que essa é uma das lições mais importantes do método científico. Se você não puder fracassar, você não poderá aprender. Então, quando a gente se desafia e a gente vai em frente àquilo que a gente almeja, é justamente sobre essa paixão que a gente investe nessas empresas, sabe? As startups elas estão justamente para isso, para fomentar uma solução para o mercado e que ela seja assertiva, que ela seja inovadora e que ela traga um impacto social, não só social, como financeiro também, a fim de que você se jogue. E como ela tem esse pouco tempo de duração, então acaba que é um desafio muito grande que as pessoas se arriscam, e se você não se arriscar, você nunca vai saber que aprendeu. É um oceano azul, realmente, enorme que a gente tem, né? Mas a gente precisa ter o discernimento e, enfim, e fazer o que é certo, porque senão a gente se afoga, né, no oceano. Se alguém tiver alguma dúvida, muito obrigada por estarem aqui, escutarem a gente.
contem conosco. Aqui é o nosso Instagram, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, fiquem à vontade. A gente está aqui para falar com vocês e aprender com vocês também. E a gente está com um stand, se vocês quiserem conversar com a gente, estamos disponíveis. Estamos tá? aqui. Para trocar uma ideia, enfim.